Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal. Selma aqui de volta nesse canalzinho minúsculo que vai crescer, se Deus quiser, para reagir a um dos maiores canalhas, maiores vagabundos que a imprensa brasileira tem, que se chama Eduardo Oineg. Eu estou aqui para reagir ao que ele vai falar do Elon Musk e desmentir, por óbvio, esse vagabundo. Atenção, o confronto entre o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, que já virou uma coisa um pouco maior, e Elon Musk, o segundo homem mais rico do mundo, dono de uma fortuna que beira o R$ 1 trilhão. Às vezes passa, às vezes não chega, tadinho. Varia conforme a variação. Ou seja, ele já dá uma ironizada no fato do sujeito ser bilionário, trilionário, né? Como se isso já fosse um traço de personalidade do Elon Musk e não um fato da vida, alguma coisa que aconteceu com ele, que ele provocou, sim, que ele buscou e tal. Mas o Eneg trata isso como traços de personalidade. Você é bilionário, logo você não é uma pessoa boa. Isso que o Eneg está dizendo aqui. Da ação dele, dono de vários negócios grandes, SpaceX, mais de 5.000 satélites tem a SpaceX. Dono da Tesla, fabrica carro elétrico, fabrica bateria. E dono da rede social Twitter, conhecido como X por ele, depois que ele comprou, e no final do ano de 22. Essa briga entre o Musk e o Supremo tem uma ligação direta com inquéritos que o Alexandre de Moraes pilota. O inquérito 4874, que trata de milícias digitais, e o 4921, que trata dos atos antidemocráticos, buscando os autores intelectuais, aqueles que instigaram os atos antidemocráticos de 8 de janeiro do ano passado. Só um detalhe que esse sujeito não fala é que os inquéritos sequer deveriam existir, né? Na Constituição, no Código de Processo Penal, em nenhum lugar existe a previsão de que um juiz de ofício conduza inquérito. E o Alexandre de Moraes, ele é o equivalente, né, a um juiz, ele é um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele é, de certa forma, um juiz, só com outro nome. Então ele não devia conduzir o inquérito. O inquérito devia ser conduzido pela PGR, não pelo Alexandre, jamais. O inquérito das milícias digitais foi aberto em julho de 2021 e já foi prorrogado 10 vezes. A última vez em março, agora, mês passado, por 180 dias. Vai até setembro, se não for prorrogado a 11ª vez. O que a gente sabe agora é que o Alexandre de Moraes colocou, em função desse debate, o Elon Musk no inquérito, depois desse confronto. Bom, essa briga começou na semana passada, depois que um jornalista americano ele divulgou uma troca de mensagens de possíveis funcionários do Twitter. Possíveis não, funcionários do Twitter. Ou você acha que a comunicação interna do Twitter é toda falsa? Possíveis não, são profissionais do Twitter, não são possíveis. Afirmando que autoridades brasileiras pediam informações pessoais de pessoas com conta no Twitter. Aí depois disso, violando o Marco Civil da Internet e violando também a Constituição Federal. O Twitter, ou X, divulgou uma nota dizendo que foi obrigado a bloquear contas em função de determinações judiciais. Aí começou o confronto. O Elon Musk compartilhou a publicação do tal jornalista americano e disse que o Alexandre de Moraes aplicou multas pesadas no Twitter e ameaçou prender funcionários do Twitter se os bloqueios de contas não fossem feitos ou se fossem desfeitos até depois de feitos. Aí no domingo ele tuitou também dizendo que o Alexandre de Moraes deveria renunciar ou sofrer um processo de impeachment e ameaçou restabelecer as contas bloqueadas, ou seja, descumpriu uma medida judicial. Uma medida judicial ilegal
uma medida judicial que não tem amparo em nenhuma lei brasileira, não tem amparo no Marco Civil da Internet, não tem amparo na Constituição Federal, não tem amparo em absolutamente nada. Não esqueça disso, canalha. O Elon Musk reagiu, colocou o nome do Musk no inquérito das milícias digitais, estabeleceu uma multa de R$100 mil por perfil, por dia, caso a decisão judicial de manter suspensa essas contas fosse descumprida. E depois desse embate entre o Moraes e o Musk, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Roberto Barroso, afirmou que decisões judiciais podem ser objeto de recursos, mas nunca de descumprimento. Bom, para o Brasil, o que o... Aí você não fala que o advogado Daniel Silveira está sendo multado exatamente por entrar com recurso e que a OAB está repudiando exatamente essa multa em cima do advogado Daniel Silveira. A OAB está protegendo o direito do advogado Daniel Silveira de recorrer, que o Alexandre de Moraes está punindo. Você não fala disso. O Elon Musk fala ou deixa de falar, não tem muita importância. Não tem muita importância. Claro que tem, seu filho da puta. Claro que tem. Tem toda a importância. Ele está fazendo denúncias sérias, denúncias graves. Ele está demonstrando o que está acontecendo no país. Como é que não tem importância? Até porque ele adora uma polêmica. Aliás, ele deu uma entrevista ontem, hoje, dizendo que está adorando essa briga com o Brasil. E ele Isso não invalida nada do que ele apresentou até agora. fala como se ele defendesse a liberdade das pessoas de se expressar, sempre defendo a liberdade, em contraposição ao Supremo, mas isso não é verdade. A coragem dele, ela acontece aqui no Brasil, onde ele tem interesses comerciais que são limitados, mas ele nunca se insurgiu contra a censura real chinesa, onde, aliás, a rede social dele é proibida. Sim, a rede social dele é proibida e esse é o ordenamento jurídico de lá. O que ele está mostrando é que o ordenamento jurídico daqui está sendo violado. O X não é permitido na China, tudo bem, não invalida um ponto do que ele disse, um ponto. E de onde ele tira metade do lucro dele. Porque ele mantém uma mega fábrica da Tesla lá, 50% do lucro vem da China. E no Brasil, que não rende... Ué, isso não invalida nada do que ele disse sobre Alexandre de Moraes até agora. nada, ele chama o Alexandre de Moraes de ditador. Na China, que reforça a fortuna dele, ele não chama o Xi Jinping de ditador. Não faz isso. Então, o Elon... E porque ele não chama o Xi Jinping de ditador, o Alexandre de Moraes deixa de ser ditador? É essa a tua lógica? Elon Musk se move segundo interesses, não segundo convicções, se é que ele tem convicções. Ou, quem sabe, as convicções dele são de acordo com os interesses. Tanto que, em meados de 22, ele tuitou: minha preferência é seguir as leis dos países onde o Twitter opera. Então ele segue as leis da China, segue as leis onde não opera, aliás, né? Do Brasil, aí de repente não valeu para o Brasil. O Brasil não vale nada para ele e o Elon Musk vale muito pouco para o Brasil também. Você está dizendo então que ele tá violando leis brasileiras, Oineg? Quais? Qual é a lei brasileira que ele violou até agora? Qual a lei brasileira que o Elon Musk violou? Então, a nossa questão não é esse empresário, não é o que ele diz. O que o comportamento dele produziu, no entanto, foi reacender um debate, esse sim, importante no Brasil, que são 2 pontos. O primeiro é uma discussão séria sobre o papel das redes sociais na disseminação de fake news. Isso é um assunto no Brasil e no mundo. A outra é o papel do Supremo na condução de um inquérito que não tem fim. Um inquérito que não devia existir. Não é que não tem fim, é que não devia existir. Não porque o Elon Musk falou, mas porque não tem fim mesmo. Não, é porque não devia existir mesmo. E a rede social não tem papel na disseminação de fake news.
Assim como o telefone não tem papel no golpe do sequestro. O telefone não tem papel nos golpes que tentam te dar da cadeia, de ligação falsa de banco e etc. No caso do papel das redes sociais, tem que se discutir uma regulação. Não tem que discutir regulação. Não tem que discutir regulação de porra nenhuma. A regulação tem que ser em cima do usuário. O usuário que tem que ter o comportamento regulado pelo ordenamento jurídico que já regula. Tem que se encontrar um jeito de evitar que as pessoas disseminem ódio, violência, ataquem as instituições. Está repetindo exatamente o que fala Alexandre de Moraes. Ataque às instituições. O que é um ataque à instituição? É o mandar o STF para a puta que o pariu? Isso é um ataque à instituição? É eu dizer que o STF faz o que quer, do jeito que quer? Isso é um ataque à instituição? E para evitar que o judiciário possa fazer o que bem entende com esse vazio regulatório. Não tem vazio regulatório nenhum. Tem o Marco Civil da Internet, tem a Constituição Federal acima de tudo. A Constituição Federal não permite que o Supremo haja do jeito que está agindo. Já tem a Constituição Federal, exatamente para proibir esse tipo de coisa, para proteger os direitos e garantias individuais. Do que você está falando? Não tem uma regulação, o judiciário faz o que quer. Mas essa regulação não pode virar censura, proibindo as pessoas de falar algo porque a gente acha que elas vão falar, porque eventualmente já disseram algo absurdo, então, já que disseram algo absurdo, vamos proibi-las de falar qualquer coisa lá na frente, porque, por coerência, se falaram absurdos, falarão novos absurdos. Isso não existe, mas no Brasil existe. A gente não pode fazer uma regulação também que transfira para a rede social um poder que é das autoridades. Mas essa regulação tem que cobrar das redes sociais uma responsabilização por aquilo que elas publicam. Porque elas ganham dinheiro com isso. Elas não publicam. Quem publica é o usuário. Seja pessoa física ou jurídica, quem publica é o usuário. A rede social não publica nada. A rede social publica tanto quanto o telefone liga sozinho. Para o telefone ligar, alguém tem que apertar o botão. Para a rede social publicar, tem que ter um usuário publicando. Tem que ter uma responsabilização das Big Techs pelas fake news que elas veiculam. Mostra uma fake news publicada pela Big Tech e não pelo usuário. Uma só. Uma, Oineg, uma. Tem, adicionalmente, não menos importante, talvez mais importante, estabelecer uma regra para as Big Techs que se valem dos conteúdos jornalísticos profissionais para que elas paguem pelo uso desses conteúdos nas plataformas. Mentira, elas não usam de conteúdo jornalístico. O que elas fazem é mostrar o início da manchete e aí o público lê o início da manchete e decide se vai clicar ou não. E você está querendo cobrar por isso. É muita canalice da sua parte querer cobrar por isso. Muita canalice. Plataformas delas de busca, de rede social, seja lá o que for. Elas ganham dinheiro com o jornalismo profissional e não pagam R$1. É uma apropriação indébita. É absurda. Tem que estar nessa discussão. Mas isso é o pedaço referente à regulação, que é complexo. Mas a gente fez reforma tributária, que também é complexo. Não se pode fazer censura. Mas a alternativa à censura é necessariamente um setor sem qualquer regulação? Os setores sem qualquer regulação são justamente os mais prósperos, que dão mais oportunidade de crescimento, de emprego, de trabalho, de geração de renda. É exatamente aí que as pessoas conseguem mudar de vida. E no caso da internet, quem regula já é o Código Penal, quem regula já é o Marco Civil da internet. Você quer mais uma regulação em cima disso para quê? Para o caso de eu publicar uma notícia falsa, a rede social ser punida? No caso de eu
publicar uma notícia falsa, a rede social vai ter a obrigação de ir correndo apagar? E quem vai definir quais das notícias são falsas? As agências de checagem que já foram pegas mentindo várias vezes? Você é muito canalha. A mídia tem regulação, todas as estruturas têm regulação, as Big Techs não têm. Tem que ter. Tem que ter. Qual é a regulação que impede a mídia de mentir diuturnamente? A mídia mente sem parar. Você é um exemplo disso. Você é um exemplo. Qual é a regulação? Quem é que está impedindo você de falar as merdas que você fala? Na outra ponta dessa discussão, e que ganhou destaque por causa do confronto com o Elon Musk, a sociedade tem o direito, vamos combinar, de questionar o papel do Supremo e os limites da ação do Supremo. Porque o que está estabelecido na Constituição, a gente lê e entende. O que o Supremo faz com base na interpretação livre do que está na Constituição, a gente não entende necessariamente. A gente não tem o direito de descumprir as decisões, como disse o Barroso. Não se pode. E quando a decisão viola a Constituição Federal? E quando a decisão não tem base em absolutamente nada? E quando a origem da decisão já é viciada? É o fruto da árvore envenenada. Você aceita o fruto da árvore envenenada? Porque é disso que se trata. Se trata de decisões que já estão viciadas. E você vai recorrer exatamente a quem proferiu a decisão viciada. É isso que é o seu modelo de democracia? Se eu dou uma decisão injusta, você vai recorrer a mim? Ou no caso de não houver nenhuma instância superior, você vai descumprir até pela sua própria segurança, até pelo bem-estar seu e da sua família? Descumprir uma decisão do Supremo, mas discutir o papel das instituições, entre elas o Supremo, é um direito da sociedade, que constitui as instituições. É para a sociedade que as instituições servem e se prestam, e que devem prestar o seu serviço. Então a gente pode discutir o papel do Senado, da Câmara, do Poder Executivo, da Presidência da República, dos Ministérios, e não pode discutir o do Supremo Tribunal Federal? Pode. Não faz sentido que a gente não possa discutir. Não é razoável, por exemplo, um inquérito que se arrasta desde 2021. Não é razoável um inquérito que seja aberto de ofício por um juiz. Ponto. Tudo que vem dele já é errado, já é viciado por natureza. Não tem essa de se arrasta, ele já está errado na origem. Não faz sentido. Como não faz sentido, por exemplo, que tramite no Supremo Tribunal Federal uma briga de aeroporto, uma briga de passageiro, só porque um dos brigões era o ministro do Supremo. Não foi um ataque às instituições, porque o sujeito bateu boca com Alexandre de Moraes e a família do Alexandre de Moraes. Mas aí tramitou no Supremo Tribunal Federal. Por que não tramitou na primeira instância? Então, é preciso discutir. O Brasil tem a obrigação de discutir essas coisas. Está mais do que na hora do Congresso cumprir o seu papel nesse tema, regulando, sem censurar, as redes sociais, estabelecendo um processo de responsabilização das Big Techs e estabelecendo um regime de cobrança pelo uso. Responsabilização das Big Techs por exatamente quais atos? Me mostra uma notícia que veio da Big Tech, uma notícia falsa que veio da Big Tech. A Big Tech não publica notícia de natureza nenhuma. Cadê? Mostra aí. Uso inadequado, absurdo, pela apropriação dos conteúdos jornalísticos feitos por empresas jornalísticas profissionais, que ficam com a conta e... O INEG querendo uma boquinha da imprensa. Querendo mais um trocadinho aí. Arrancar mais um trocadinho para ele. Canalha. E eles com lucro. Isso é um absurdo. Isso é um roubo.
E também nós temos que discutir a volta do Supremo para o seu leito natural. Dá para entender que o Supremo esteja vivendo um momento efervescente? Dá para entender, mas a gente não precisa concordar. Não é porque o Alexandre de Moraes acha, Filho da puta. porque o Gilmar Mendes acha, porque o Barroso acha. Eles não são os sustentáculos da democracia brasileira. A democracia brasileira não vive por causa do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal existe por causa da democracia, não é o contrário. Os poderes constituídos existem porque vivemos no Estado Democrático de Direito, que foi posto. Está repetindo o óbvio e deve estar lendo algum livrinho, algum trecho de livrinho de constitucional para falar essa merda Em aí. risco. Isso, e não sucumbiu, não por causa do Supremo Tribunal Federal. Não sucumbiu porque o conjunto da sociedade, o democrático de direito e a democracia brasileira tem uma solidez, sim. E por isso que a gente não sucumbiu. Porque já existia Supremo Tribunal Federal em 1964 e a gente sucumbiu. Ou seja, Forças Armadas agiram direito, Congresso agiu direito, Supremo agiu direito, Presidência da República agiu direito, sociedade agiu direito, todo mundo do mesmo lado. Agora, o Supremo Tribunal Federal não pode ser discutido? Pode ser discutido, não pode. O que não se pode fazer é questionar, quer dizer, recorrer pode, como disse o Barroso, não se pode descumprir uma decisão judicial. Ordem ilegal pode e deve ser descumprida. Ordens ilegais não se cumprem, nunca. E as ordens do Alexandre de Moraes são flagrantemente ilegais, já foi demonstrado. É só você olhar o ordenamento jurídico brasileiro. As ordens do Alexandre de Moraes são ilegais. Não, isso não pode. É só isso que não pode. Todo o resto pode. Não se pode agredir um ministro do Supremo, como não se pode agredir qualquer pessoa. Agora, quando há uma discussão de aeroporto, teve calúnia, teve injúria, teve difamação, não sei o que aconteceu lá, né? Briga. Mas é um assunto da justiça comum, não do Supremo Tribunal Federal. Esse inquérito, se está lá desde 2021, ou é uma coisa inacreditavelmente gigantesca e a sociedade tem o direito de saber, ou então é uma ferramenta de poder. Ou então é uma ferramenta de poder. Fico com aquela gavetinha aberta. Hoje eu jogo o Elon Musk, amanhã eu jogo outro cara, depois eu jogo outra pessoa, e vou jogando, e vou enchendo a minha cestinha. É isso. Não consigo imaginar o Supremo Tribunal Federal do meu país agindo dessa forma. Pelo menos não gostaria de imaginar que... Mas é exatamente o que está acontecendo com o inquérito ilegal, de novo, ilegal. Quantas vezes tem que repetir que esse inquérito é ilegal? Desde que ele foi instaurado, desde que o primeiro foi instaurado, acho que em 2020. A gente age desse jeito. Ou seja, em resumo, Elon Musk pra gente não tem importância. Elon Musk nesse momento tem muita importância, muita, porque ele está mostrando coisas completamente absurdas feitas pelo Supremo Tribunal Federal. A gente para Elon Musk não tem importância, de forma que este empresário que vá se entender com quem de direito, o que ele fala, o que ele não fala, o que ele xinga, o que ele não xinga. Ele não é um defensor da liberdade de expressão. Muito mais do que você, jamais será. Fosse ele um defensor da liberdade de expressão, seria também na China ou na Índia, onde há regulação complexa e ele não fala um A. É corajoso com o Brasil, que não interessa para ele. Então é muita canalice. Nada do que ele falou, deixou de falar de outros países, invalida o que ele disse do Brasil. Nada. Não invalida. Nenhuma vírgula. Um defensor dos seus interesses, com convicções fluidas. Coragem só para cima do Alexandre de Moraes. Coitadinho do Alexandre de Moraes. Estão fazendo uma covardia com ele, né, Oineg? Oh, coitadinho. Fazer o que com o Alexandre de Moraes? Xi Jinping acaba com o negócio dele. Alexandre de Moraes... se você não cumprir a decisão, a gente faz uma coisa qualquer. Então ele fala, vou fechar a operação do X aqui no Brasil, vou transferir meus funcionários, depois eu vou descumprir.
Ah, ok, tá, grande porcaria, não muda coisa alguma. Não muda coisa alguma. Não muda coisa alguma o cara tirar a maior rede social, uma das maiores redes sociais do mundo, do país, não muda coisa alguma. Seus colegas todos usam X, estão todos lá. Só a Vera Magalhães saiu agora, mas estão todos lá. Não muda coisa alguma? O que muda, no entanto, para nós, e aí sim que a gente tem que ficar em cima e de olho, é o papel do Congresso e o papel do Supremo. Esse sim, porque Elon Musk passa, essas duas... O papel do Congresso, do Supremo, está sendo questionado por alguém que pode fazê-lo de fato. Porque os brasileiros comuns não conseguem mais. Os brasileiros comuns estão indo para a cadeia exatamente pelo que o Elon Musk está fazendo. Instituições ficam, e a gente depende do bom funcionamento harmonioso, correto, dentro da Constituição das instituições. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto. É claro que eu discordo. Você só fala merda e mentira e filha da putice. Então é isso, pessoal. Foi esse aí o react desse crápula, desse canalha. Tá? E espero que vocês curtam.